14, nós vamos ler alguns versículos, vamos até ao versículo de número 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. São palavras de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verdade prática está no versículo 12. Amém? Toda a igreja leia o versículo 12. 1, 2, 3. Para meditarmos: todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo fará as mesmas obras que Ele, e outras maiores fará. Palavra de Deus, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus, que Ele fale conosco as suas palavras e tão somente as suas palavras. Quantos creem e concordam, diga amém. Tome assento. Ivonete Rezende, bem-vindo. Eduardo, que está para Bom Jesus de Goiás, bem-vindo. Presbítero Eduardo, Deus abençoe. Nós vamos falar nesta manhã sobre o poder de uma igreja missionária. O poder de uma igreja missionária. Quero que você traga a sua atenção, traga a sua mente, traga o seu entendimento voltado para aquilo que Deus quer falar comigo e com você nesta manhã através da palavra. Amém? Você já trouxe a mente para cá? Você conseguiu? Conseguiu trazer a mente? Porque tem muitas pessoas que entram num ambiente, mas a mente está em outro ambiente, né? Então concentra para cá sua atenção. Agora é um momento especial, o momento da palavra. A palavra realmente ela tem poder de nos libertar, de nos transformar. A palavra ela tem um poder de nos limpar. Então imagina, né, sermos limpos pela palavra. Aí tem hora que a gente, por exemplo, aqui, o pastor aqui, o ministrante aqui, a ministrante, seja quem for, está vendo o rostinho de cada um. Aí, por exemplo, aí eu estou falando com você, você está assim, ó. Aí o que eu entendo? Que você está prestando atenção. Aí eu olho para você, você está assim. O que eu entendo?
E será que eu estou certo na maioria das vezes? Na maioria das vezes, quem está assim, ó, está prestando atenção? Né? E a palavra é viva. A palavra é viva. Então, receba a palavra, vamos receber a palavra. Qual que é o tema mesmo? Está vendo que tem gente que não lembra? Nem recebendo cola. Vamos lá, qual o tema? Aleluia, amém? Aqui sabe mais do que aqui, ó, mais inteligente o povo daqui, ó. Qual o tema? Ó, vocês também sabem. Glória a Deus, muito bom, excelente. A igreja, se ela é igreja, ela é missionária. Não tem como separar isso. Se ela é igreja, é fato que ela faz a missão que lhe é dada. Uma igreja viva é uma igreja missionária. A igreja morta, nem sempre. Eu digo por casos e casos. A igreja missionária, se ela está envolvida com Deus, como nós aprendemos em diversas lições, e ela busca estar ativa para esse Deus, ela tem o poder de ser igreja. Ela tem o poder de Deus nela. Ela não é exaltada por isso. Pelo contrário, ela vai ser humilde por causa disso. Porque há um poder de Deus na vida dela. E o poder de Deus, a primeira coisa que o poder de Deus traz para nós, é o poder de ser filho de Deus. Nascidos não da vontade da carne, não da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Se o poder de Deus está em nós, a primeira obra do poder de Deus é produzir o fruto do Espírito em nós: amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, sinceridade, honestidade, perdão, compreensão, misericórdia, generosidade, sinceridade. Essas coisas, elas vêm em primeira mão para a pessoa que realmente é de Deus. Então, o Espírito Santo forma Cristo em nós. Gálatas 4,19. Então, a igreja que tem o poder é a igreja que é testemunha de Cristo. E testemunha ali é de marturel, né? Ao ponto de ser uma mártir por Jesus, morrer por Jesus. Se a igreja viva, se a igreja de Deus, ela tem nela o poder de até, em casos extremos, decidir por morrer em Cristo, imagina a facilidade que essa igreja tem de viver uns com os outros, de perdoar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros. Então, quando nós temos dificuldade com isso, é fato que o poder de Deus não está em nós. Uma coisa é o poder vir sobre nós, como no Antigo Testamento a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, tomava ele e fazia uma obra, não era? E o Espírito veio sobre Sansão. O Espírito veio sobre Sansão. Só que Sansão não tinha um Espírito permanente nele, aí fazia o que ele fazia. Tem muitos hoje que é assim: o Espírito vem sobre a pessoa porque Deus é que sabe o que faz e decide o que quer fazer. Então, vem e acontece alguma coisa, mas o poder não permanece. É um poder para milagres, é um poder para operar no momento que está acontecendo alguma coisa ali que Deus quer fazê-lo. Por isso que muitos naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos milagre, maravilhas, prodígios. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se nós somos dominados pelo Espírito Santo, nós não somos praticantes da iniquidade. Não há como, não tem como. Porque o Espírito Santo, se ele habita em nós, ele convence a nós. Não faça, não vá, não é assim, confessa, deixa. Porque ele veio nos convencer
se seguir o texto aí em João 14 que lemos, e também no capítulo 16, você vai ver que esse Espírito é dado a nós para nos convencer da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Então ele, habitando em nós, nos convence, te convence. Você vai ser e ter a característica que você tem, a personalidade, mas dominada pelo Espírito e para a glória de Jesus. Ok? Então, esse poder, primeiro, é nesse aspecto. Mas, também tem o poder para pregar o Evangelho. Poder de falar com convicções. O poder de falar com eloquência, com intrepidez. Porque você experimentou aquilo que você está falando. Já viu quando a pessoa experimenta um suco? Por exemplo, nós estávamos indo para a Bahia e nós experimentamos um suco de amora. E nós estávamos lá num restaurante que nós paramos para almoçar. E aí um camarada chegou brincando com todo mundo e falou: me dá aquele suco e tal, não sei o quê. Aí veio aquele suco num copo assim, desse tamanho, bonito, atraente, belo. Só não posso dizer que era cheiroso, que não deu para sentir o cheiro. Aí eu olhava aqui, aí o cara tomou, esse é o suco. Aí eu, vamos experimentar, vamos. Aí nós experimentamos o suco. Que suco delicioso. É realmente muito especial. Aí o que nós saímos falando depois? Vocês precisam de tomar aquele suco. Mas que suco bom. Quando você experimenta Jesus e sabe quem Ele é e teve experiência com Ele, você fala com convicção. Eu encontrei Jesus. Eu lembro do testemunho do Jesse Valadão. Eu testemunhei com ele uma vez em Morrinhos, ele testemunho principal pela Donep, e eu o segundo testemunho. E ele conta no testemunho dele, que ele chegou em Nova York e encontrou um amigo dele de muito tempo, e ele disse: nossa, vou falar para o meu amigo de Jesus. Chegou para ele tão empolgado: olha, meu amigo fulano de tal, Jesus está vivo, Jesus, e ele, tá mesmo, me mostra ele aí. Ele disse: como assim? Ele está vivo? Me mostra aí. Começou a zombar dele com aquela colocação que ele estava fazendo, todo entusiasmado. Não, mas é que tal. Aí o Espírito Santo chamou ele num canto e falou assim: vá em busca dos frutos maduros, este fruto é verde. Vá em busca dos maduros, porque o maduro pode apodrecer. Então, de todo jeito a gente tem empolgação com qualquer situação, só que Deus nos dá sabedoria. Tem pessoas que você está perdendo tempo com elas porque o fruto ainda está verde, e tem um fruto ali que está morrendo, e porque estamos perdendo tempo com esse aqui, aquele ali pode se perder. Tem que ter noção de direção. Amém? Por isso que Paulo sempre é dirigido pelo Espírito Santo. Passa a Macedônia, porque tinha tanta coisa para fazer para outros lados, mas o Espírito Santo falou: agora aqui é na Macedônia, o tempo é na Macedônia. E vai. Amém? E o nosso versículo-chave vai ser esse aí, o versículo 12, de João 14. Fica com João 14 aberto aí, para a gente manusear a palavra, certo? João 14, versículo 12. Na verdade, quando há uma repetição de colocação, é porque a chamada de atenção é maior, está pedindo uma atenção maior para isso. Então Jesus está dizendo: preste bastante atenção, olhe para cá, escute o que eu vou falar para vocês. Ele está chamando uma atenção maior para isso. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Por quê? Porque o meu tempo está findando e eu vou para o Pai.
E aí, vamos fazer uma análise exegética desse versículo 12, só para nós não termos uma compreensão errada do que Jesus está falando aqui. Tem muita gente que diz que essas obras aqui são só obras de salvação, mas vamos entender o texto. Essa passagem, o termo grego aqui, para maiores, obras maiores, a palavra maiores aqui, é um termo grego chamado meison, escreve-se assim com Z, para você entender, ok? Meison, e quer dizer, literalmente quer dizer, coisas maiores. A palavra para obras aqui é ergon, que quer dizer justamente, irmãos, trabalho, ação, ato. Por isso que na King James nós vamos ver uma tradução no inglês para works, que quer dizer trabalho, ação, e não milagres estritamente, não milagres de maneira clara aqui. Mas aí nós temos que entender, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é muito importante. Quero que vocês entendam aqui. Quando o entendimento primário é a respeito de obras sobre salvação, temos que olhar para quem está falando. Quem está falando? Jesus Cristo. E aí Jesus está dizendo, vocês vão fazer as obras que eu faço. Então eu tenho que olhar para a pessoa de Jesus, para entender que obras que ele faz, que obras são essas. Qual foi a obra e o trabalho de Jesus ao andar na terra? Aí nós vamos para o texto, Mateus 4:23. Mateus 4:23, guarda o 14 aí com o dedinho ou com a fitinha, e vamos para Mateus 4:23, que vai responder que obras são essas que Jesus faz. O que nos diz aí? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Outra passagem, Atos 10:38, vamos lá. Atos 10:38, depois do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, vem Atos. Atos 10:38, quinto livro do Novo Testamento. Vamos lá? O que está escrito? 1, 2, 3. Então perceba, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, que é o poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então que obras eram essas que Jesus disse que os discípulos iam fazer? As mesmas obras. Então o Senhor Jesus asseverou que o trabalho ou empreendimento da sua igreja, representada em João 14 por seus primeiros discípulos, seria maior do que o seu. Mas em que sentido maior agora? Porque nós já vimos que obras são. Agora, em que sentido maior? As obras que os discípulos farão depois da partida de Jesus serão em escala mais ampla, enquanto levam a mensagem da vida eterna ao mundo todo, tanto a gentios como a judeus. Segue-se que
as obras maiores incluem tanto a conversão de pessoas a Cristo, como a operação de milagres. Sim ou não? Vocês concordam? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque tem gente que combate que não é assim. Está tão claro, tão explícito, que não tem como duvidar de que obras são essas, são as mesmas. Este fato é demonstrado nas narrativas de Atos 2, 41 e 43, né? Vamos lá, DCM, Atos 2, 41 e 43, a igreja abra também, Atos 2, 41 e 43, que nos diz assim a palavra de Deus. 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então a obra aqui não está completa? Salvação de almas e milagres. Está certo? E aí no versículo 33 do capítulo 4, diz-nos assim a palavra de Deus: e os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Isso aqui é para a igreja, isso aqui é para todos nós. 5:12, próximo capítulo aí, 5:12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, no templo. Então, fica claro dessa forma, e aí vem Marcos 16, 15 a seguir, a 18, 15 a 18, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar meu evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que querem meu nome: expelirão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O versículo 20 diz que Deus confirmava a palavra dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que pregavam, com sinais e maravilhas. É o poder da igreja missionária. Deus nos deu esse poder, mas entenda bem o que Jesus está dizendo no versículo 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim. A palavra crer ali é uma atitude contínua, sem voltar atrás. É crer caminhando com ele, sendo dele, igual João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, esse crer aí é o crer de continuamente estar em Cristo, e com Cristo, e por Cristo viver. É uma atitude contínua. Ou seja, poderia estar assim: todo aquele que continuar crendo e não voltar atrás. Amém? E ali o calvinismo peca muito, né? Porque ele diz ali que o crer ali é para o crer para os salvos, que Jesus morreu só pelos salvos. A graça de Deus não se há manifestada a todos os homens. O todos ali não é todos de 100%, de Tito 2,11. Então tem muita coisa que é difícil. E aí nós temos que procurar entender. É por isso que muitas igrejas, muitos irmãos, não estão se esforçando para uma vida santa. Porque se eu estiver salvo, já estou salvo. Se eu não estiver na galeria dos salvos, eu não vou ser salvo. Então, tanto faz com tanto fez viver uma vida. Só que a Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Amém? Um dia um calvinista me perguntou por algumas mensagens, né? Eu ministrei numa igreja que é calvinista, e a gente tem que parar com esse negócio, calvinismo e arminianismo. Não tem que brigar, irmãos, cada um com as suas convicções. O importante é viver para Cristo, e nós somos o povo de Deus.
Mas aí ele me perguntou, pastor, e aí, sou salvo ou não sou? É assim ou não é? O que o senhor me diz? Aí eu, Jesus, me dê sabedoria para não prejudicar ninguém, nem falar mal nem bem, mas falar o que tem que ser dito, né? E aí Deus me deu na boca a palavra. Você quer morar no céu, meu irmão? Era um jovem, hoje ele é casado. Você quer morar no céu? Quero, é tudo que eu quero, pastor. O que eu faço? Eu disse, ser fiel até a morte e o Senhor vai te dar a coroa da vida. O segredo não é ficar no meio de discussões loucas e infundadas que ninguém chega num determinado acordo. Então, o segredo é, lute para ser fiel até o fim, pronto. Está resolvido. Ok? Benny Acker, professor na Assembly of God Theological Seminar. I speak English. Como é perfeito o meu inglês. Lá em Springfield, em Missouri, nos Estados Unidos, referindo-se a tais obras maiores, ele afirmou assim, abre aspas, dizem respeito à quantidade em lugar de qualidade. Jesus fez estas obras, mas seus seguidores ao longo dos séculos trarão milhões de mais obras para o Pai. É o que eles fazem enquanto aguardam a vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. Está no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, da CPAD. Então, o que ele está dizendo aqui são as mesmas coisas em maior quantidade. E a Bíblia diz que Jesus fez maravilha, sim ou não? Revela isso claramente. Maravilha, por exemplo, ele conversou com o mar. O mar, fica quietinha, calma. Os discípulos também fizeram maravilhas. A igreja também faz, no nome de Jesus. Eu até lembro, quando Jesus me usava umas coisas assim, diferentes, e o povo falou tanta asneira que acabou entristecendo meu coração e eu parei de orar para isso. Mas quando saía assim, eu ministrava. Aqui mesmo, nós ministramos para os gordos emagrecer, né? A Eliane, é da tempo da Eliane, não é, Eliane? Marlene, nós viemos aqui, a Vanessa, filha da Lúcia, emagreceu 9 quilos, assim, na hora, né? Aí a gente falava, segura a saia, e as irmãs ficavam assim, meio assim, que a saia apertada, né? A saia de pessoa mais cheinha é mais apertadinha, né? Aí tá assim, e orando, daqui um pouco elas murcharam 9 quilos, a outra foi 7 quilos, a Janaína na época. E Deus, são maravilhas, né? Orava para Deus fazer milagre na boca, né? Obturação de ouro, de prata, de platina, corrigir a arcada dentária, Deus fazia aquelas maravilhas. Teve uma época lá em Capinópolis, que uma caravana de Canápolis, só o motorista não recebeu o milagre dele, o resto tudo saiu mostrando a boca para os outros, que Deus fez obturação de ouro, de prata, corrigiu. Deus faz maravilhas, né? E aí eles falaram que isso era coisa do diabo. Eu falei, gente, como que pode ser coisa do diabo se o povo abre a boca falando, Jesus fez isso? Olha aqui o que Jesus fez, aí, irmã. Uma irmã lá em Caldas Novas, ela tinha que fazer um canal, na época ficava R$700, um canal, daquele mais simples que precisava de ser feito. Jesus fez um de ouro. E ela saía mostrando na boca, olha o que Jesus fez na minha boca e tal, não sei o quê. Aí o povo, às vezes não quer pagar o preço e também não quer orar a Deus, e fica falando asneira, entristecendo o Espírito Santo, né? Mas a igreja faz essas obras, e estas obras, elas são para chamar a atenção dos outros. Mas a igreja não pode jamais colocar obras, nesse caso que estamos falando, na frente de pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que salva. Uai, não é Jesus? É Jesus e o Evangelho. Abre lá, 14 aí de novo, de João. Abre aí, mesmo capítulo, 14 de João. Pedi para você pôr o dedinho aí. Versículo 21 a 23. (21 a 23).
Olha o que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem é o que ama Jesus? Aí ele diz: e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem ama a Deus faz o quê? Quem ama Jesus faz o quê? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. Aí vem o versículo 24 para corroborar com o nosso entendimento. Quem não me ama, Jesus falando, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Amar a Jesus Cristo, o meu amor a Jesus é revelado pelo meu empenho em guardar a palavra. Toda pessoa que você ama, você dá crédito à palavra dele. Lembra do seu namoradinho lá, que hoje é seu maridão? Ele falava qualquer coisa, estava acima do... Você ouvia, falava, ele sabe mais do que meu pai, sabe mais do que a minha mãe. Sim ou não? Muitos fazem besteira nessa hora, porque o camarada usa de má fé, e aí a menina acredita muito mais no que ele fala do que no pai e a mãe que ensinou tanta coisa. Por isso que tem menina que foge, que eu conheço algumas histórias, né, que foge com o camarada e faz besteiras, porque está amando, e agora a palavra do objeto do amor está acima de tudo para aquela pessoa. Se a gente ama Jesus, a palavra de Jesus tem que estar acima na nossa vida. A gente tem o prazer de obedecer. Entendeu não? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Por quê? Porque dá crédito à palavra. Amém? Então, meus amados e não idolatrados, vamos lá, 11:34 também, só para a gente ter um outro entendimento aqui, mesmo evangelho, 11:34, diz assim, olha, nem 11 não, meu Deus, onde que eu errei? Deixa eu ver aqui se é 14. Não, fiz a anotação do capítulo errado aqui, não remember. Depois eu lembro, deixa eu ver se é o 12. Vamos ver. Não, depois eu vou tentar lembrar aqui que eu anotei errado. A idade chega e as coisas acontecem. Tá bom, depois eu vejo aqui. Meus irmãos, mas vamos prosseguir então. O que nós entendemos então até agora é que a igreja, o poder de uma igreja missionária, a igreja missionária, a igreja verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo, ela tem poder. E ela tem poder como o poder de Jesus Cristo. Assim, nós vamos lembrar então de João 20, 21, 22 por ali. Jesus, ele se apresenta no meio dos discípulos que estão ali reunidos, agora somente os 11, e as paredes, portas, tudo lacrado, fechado, e ele passa ali pelas paredes e apresenta e diz, Pai seja convosco, ele diz, assim como o Pai me enviou. Então no grego é, da mesma forma, do mesmo jeito que o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, porque no grego não há sombra de variação, assim, da mesma forma que o Pai me enviou,
eu vos envio a vós. Dá glória não, né? Aí nós temos que, quando Jesus ora assim, Pai, a glória que tu me deste eu dei a eles. Mas Deus não divide glória. Só que essa glória que Jesus está falando é uma glória de suportar e ir até o fim. É uma glória que a gente suporta qualquer situação. Por isso que a gente não pode vacilar aqui, ó, na mente. Vacilou na mente, abriu brecha na mente, você já é um candidato a derrotado. Tem que guardar a mente. Por isso que não se renova sentimento. Nós temos que colocar o nosso corpo no altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não nos conformar com este século e transformar nossas vidas. Que jeito? Pela renovação do entendimento, da mente. Não é sentimento. Aqui vem o Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Saber que Ele é Deus e que Deus é este. Que Deus é este. O Deus da igreja. Deus que me chamou. Deus que me comissionou. O Deus que eu não valia nada foi lá atrás de mim pela sua misericórdia. Me chamou. Eu pude dar uma resposta de fé. E aí Ele me lavou no sangue de Jesus e me comissionou, me levantou para ser igreja viva e verdadeira. Então, essa igreja que é poderosa em Deus, e eu volto a dizer, não é poder de exaltação, é um poder de servir, poder de humildade, poder de estar pronto para padecer por amor a Cristo, sofrer as aflições de Cristo, etc. Essa igreja, ela tem algumas características. Uma delas, algumas coisas acontecem com essa igreja verdadeira. Com essa igreja. Você quer ser igreja verdadeira? E você já é igreja verdadeira? É ou não? Essa igreja, se ela é verdadeira, tem uma coisa que revela se ela é verdadeira. O que, pastor? Perseguição. Orman Katia Moshita disse, excelente pronúncia, pastor. I speak English mesmo. Glória a Deus, amém, irmã Katia. Isabel Cerbeto, Deus abençoe. Ângela Macedo, Deus abençoe vocês. Edson Raimundo, Kleber Sueli da França. Olha, meus irmãos, essa igreja, se ela é verdadeira, tem uma coisa que a caracteriza, ela é perseguida. Não tem como não ser. Está escutando ou não? Porque por alguns fatores. Primeiro, você está na contramão das outras pessoas. Será que incomoda? Ô Flávio, fica aqui sobre os pés, por favor. Está gordinha, minha filha? Aqui. Não falei isso não, falei? Só pensei. Ô Derek, Soldiers of Christ, please. Aqui. Divino. Valfredo, olha o andado do Valfredo. Vem, Valfredo. Agora vai mudar tudo. O Gerson, Honório. Pensou que ia ficar quieto. De ladinho aqui, do divino. De lado aqui. De lado do Derek. O motorista, de lado. Enlaterado. O contrário. Jesus, amado. Pronto. Ok. Vem aqui, Jean. Por favor. Meu personal trainer. Please. Aqui, de cá do Derek aqui. E agora o meu guarda-costa, o Michael. Olha o tamanho, aqui. Um é guarda-frente, outro é guarda-costa. Aqui. Ao lado. Agora fica no meio aqui, no rumo do Derek. Agora, quando eu falar pronto, vocês vêm andando, vem assim, ó. Normal. E você vai andando.
Vai, pronto. Vai, tem que andar, não pode parar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está na contramão. Entenderam ou não? Volte para os seus lugares. Quando a igreja se converte, ela anda na contramão do mundo. Vai incomodar ou não? Vai dar problema? Sim ou não? E quem vai querer dizer que está certo? A maioria ou a minoria? No mundo? Maioria. A voz do povo, segundo o mundo, é a voz de Deus e não é. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, meu Deus do céu, hein? Então, quando você converte de verdade, quem mentia, só isso aí já vai dar um problemaço. Porque o mundo vive a mentira e em torno da mentira. Se alguém, um patrão chegar para você e dizer, ó, quero que você faça assim, fale isso e isso. E você sabe que é mentira. O que você vai dizer se for crente fiel? Você vai mentir? Não, pastor, é meu trabalho, eu sou pago para mentir. Pois é, aí você vai herdar o inferno. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que os mentirosos, não somente aqueles que não são pagos para mentir. A Bíblia diz, os mentirosos não herdarão. Ficarão de fora os mentirosos. Aí eles vêm arrumar um punhado de história para dizer que aqueles mentirosos não é bem isso. Quem tem o Espírito do Senhor permanente em sua vida, não tem coragem de mentir. E se mentir, quase morre e pede perdão na hora. E repara. Sim ou não? Quem não tem o Espírito Santo e é honesto, quando mente já sente. Então nós vamos andar na contramão do mundo, haverá uma perseguição. Aquela pessoa, ele quer ser mais santo do que os outros. Agora vem a santinha da casa. Quem já ouviu isso? Agora é o mais santo da casa. Agora é o senhor correto. É o senhor verdade. Ah, é? Você também não erra, não? Então vai dar problema, vai ter perseguição, das menores às maiores. Quando você quer pregar, eu estava pregando numa igreja que o pastor pegou no meu paletó assim atrás, assim no meu blazer. Tá bom, irmão, chega. Aí eu irmão, o pastor falou para chegar que tá bom, então fique sabendo só uma coisa: quem pratica a palavra vai para o céu, quem não pratica vai para o inferno. Deus abençoe a todos. Aí aquele negócio, não, a igreja não pode pregar certas palavras no domingo, mas tem igreja que o povo só vai no domingo? Sim ou não? Principalmente essas igrejas que não gostam de falar a verdade. E quando eu digo verdade, não é a verdade estúpida, irmãos, é a verdade de Cristo. A verdade que liberta, a verdade que confronta, a verdade que nos faz acordar. Muita gente aqui, talvez a maioria, já foi para casa contrariado com o que ouviu aqui. Mas aí o Espírito Santo falou, e não é isso? Quem aqui já passou por isso? Levante a mão. Olha aí, tanto. Por quê? Porque quando a palavra é de Deus, o Espírito Santo garante em falar, fui eu que falei. Então aquilo que te contraria deve te levar às reflexões e não à rejeição. Quem me ama guarda a minha palavra. Quem não me ama não guarda. É claro isso. Amém ou não? E os filhos da verdade não gostam de mentira. Não vem com engano para mim. Eu gosto de ouvir aquilo que eu tenho que ouvir e preciso ouvir, né? Então essa igreja, por ser verdadeira e sendo verdadeira, tem que amar, tem que ser uma igreja como Estevão,
sendo apedrejados, Pai, não lhes impute o pecado. Ou seja, eu quero que o Senhor salve estes que estão me matando. A igreja tem que ter amor, mas ela é perseguida. E por amar também tem perseguição. Agora você quer dizer que me ama? Me ama nada, se me amasse, porque o conceito de amor do mundo é um conceito de que seja em meu favor, eu esteja fazendo o que estiver fazendo, seja em meu favor. Se você não estiver em meu favor, você não me ama. Agora o amor de Deus é o contrário, ele está contra nós. Pastor, é heresia. Digo, o amor de Deus está contra mim. Tem gente que não teve coragem de dizer. Quando é que o amor de Deus está contra mim? Porque Ele quer me matar. O amor de Deus está contra mim porque tem um impostor dentro de mim e esse camarada não está em meu favor muitas vezes. Sim ou não? Quer fazer besteira, quer onde não deve ir, quer entrar onde não deve entrar e um punhado de coisas. Eu estou contra mim querendo me defender ainda, olha que absurdo. E Deus olha para mim e diz, eu não quero você não, eu quero um novo. Eu quero ouvir de você e ver em você, já não vivo eu, porque eu quero viver em você. Então Deus está contra mim, o velho homem, e quer fazer com que na minha vida um novo homem apareça. E esse novo homem está na contramão do mundo. E o que acontece? Perseguição. Leia aí, João 15, 20 e 21. João 15, 20 e 21. Lembrai-vos da palavra que vos disse, palavra de Jesus. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, se você não tem perseguição, de uma forma ou de outra, menor ou maior, o nome do Senhor não está em você. Se o nome do Senhor estiver em nós, haverá de pequenas a maiores perseguições. 18, voltando aí para a inversão é intencional. 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, ou outra expressão mais forte, odeia, em outra versão. Então, qual foi a pessoa mais espetacular, de boníssima, que andou nesta terra? Jesus, incomparavelmente, a maior pessoa, o maior exemplo, o referencial, não é? Ele foi odiado. Isso quer dizer que quanto mais eu me parecer com Jesus, como que eu vou esperar outra coisa? Mas tem aqui uma esperança gloriosa, não é? Eles ouviram Jesus, teve pessoas que ouviram Jesus, se converteu, foi transformado e abençoado. Então, uma das características da igreja missionária é que ela é perseguida. Você vai para uma nação, e nós vimos isso em várias lições, e você pode entrar lá como um budista, como um outro qualquer, mas se falar que é missionário cristão, nós tivemos uma aula das vezes que eu fui em Israel, num jardim lá,
esqueci o nome, onde tem os irmãos messiânicos, judeus messiânicos, eles se converteram a Jesus, e eles falando lá, tivemos uma aula espetacular, e aí eles falando, lá, você pode chegar no centro de Jerusalém, falar sobre Confúcio, falar sobre Buda, falar sobre Zoroastro, falar sobre Maomé, falar sobre todos, se você quiser falar, que não há nenhuma retaliação, mas se você falar de Jesus como Messias, aí lascou, porque é o nome do Senhor, é a pessoa de Jesus, eles nem querem saber que religião você tem, falou de Jesus. Aí vem aquela questão das perseguições claras e abertas contra a igreja, e vem aquelas que são trabalhadas de maneira sorrateira, né? Religião e política não se discute. Olha que coisa mais maligna. Porque são duas coisas fundamentais. Uma fundamental para que haja paz no mundo dos viventes. A outra fundamental para que haja salvação eterna. As duas coisas fundamentais para uma vida boa não se discute. Você pode discutir sobre isso, sobre mulher, sobre homem, sobre isso, sobre aquilo, sobre Corinthians, sobre Flamengo, mas não pode discutir sobre política e religião. Isso é uma mentira. Pode e deve. O que mais acontecia na época que os discípulos saíram anunciando Jesus, eram discussões de religião. Ou não? Debatiam nas sinagogas, calorosamente. Tinha gente que queria matar agora o Paulo, porque o Paulo falava de um novo evangelho e um novo Deus, que para eles, só na mentalidade do judeu, eles não fizeram a leitura correta do Antigo Testamento, né? A própria palavra, façamos o homem, já revela que Deus é trino. Elohim, no hebraico, já é no plural, né? E aí vai, mas eles não fizeram a leitura, então, quando eles olham, há um só Deus, aí eles se perderam no conceito do Deus que é triuno. Por isso que Jesus vai falar que o Pai e eu somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele vai deixar isso claro mais na frente, sobre nós em Cristo e Cristo no Pai. Agora, quando Paulo vai anunciar esse Jesus como Filho de Deus, e Deus, o João vai dizer que no início o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, meu Deus do céu, é conflito para a mente deles. E agora tem uma discussão nas passagens bíblicas, o que Deus falou, quando falou, por que falou, e aí havia aquela coisa de discussão, e a religião era discutida, até que se anuncia Jesus, e aqueles que aceitam Jesus são salvos, e etc. Então, se discute ou não? E se nós discutirmos, outra perseguição, né? Tem família que você chega para dizer sobre Jesus, fala, lá vem você com a sua religião. Não é você em religião, é nós e um Salvador que nos alcançou. Nós tínhamos o mesmo pensamento, vivíamos na mesma perdição, mortos em delitos e ofensas. Nós não tivemos um encontro com a igreja, nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. Só que eles não entendem isso, e aí acontece muitas perseguições. Aí vem uma pergunta nessa altura: você tem sofrido algumas perseguições? Porque senão, que tem uns lugares, né, fala, nossa, esse aqui é cabeça, ó. Esse cara, ele é crente, mas não é fanático. Ele bebe um vinhozinho, ele bebe uma cidra, lá na Espanha é cidra, uma champanhe, um keep cooler, ele bebe socialmente, ele bebe até uma cachaçinha, mas só para abrir o apetite. Quem aqui já foi viciado em bebida alcoólica? Infelizmente, eu também. Começou que jeito? Com uma dose que nós não queríamos. Isso é forte. Quem foi viciado em tabagismo, cigarro? Começou com um cigarro que você tossia e ficava tonto.
Depois a bebida ficou doce e o cigarro ficou gostoso. O que é isso? Mas aí não, aí vem aquelas coisas das perseguições, e graças a Deus, bem-aventurados que são perseguidos por amor a Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por tudo isso, porque Deus nos céus vai garantir galardões, viu? Não viva para ser perseguido, viva para ser de Cristo. Perseguição não pode ser buscada. É outra coisa que tem que entender. Perseguição é porque você está fazendo o certo para Jesus. Ok? Não chega provocando ninguém, que não existe isso. Nós estamos para amar o mundo perdido. Nós somos uma igreja missionária. You understand me? My teacher Talit. Vocês estão entendendo? Então, outra coisa que é característica da igreja viva missionária: Jesus está no meio dela. Muito devagarzinho essa aí. Jesus está no meio dela. Já observou tanto que a gente às vezes vacila com essa realidade? Vamos lá, Jesus está ou não aqui? E Ele está de maneira forte ou não? E você já sentiu isso? Porque são duas verdades: Jesus estar presente e a gente sentir Ele. Por isso, uma mensagem de muitos anos atrás que o Senhor nos deu: encontre Jesus no culto. Porque Ele está no culto, mas Ele tem que ser achado. Então, Jesus está no meio da igreja. Apocalipse 2:1, Jesus escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Jesus diz: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem que são os 7 castiçais de ouro? A igreja. E quem são as estrelas aqui? Pastores, anjos da igreja. Olha o que diz, quando Jesus diz assim: quem me ama guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Jesus está no meio de nós e em nós, se estivermos nele. Olha que fusão de glória. João 15:7, que é o próximo capítulo, né? Jesus aqui está despedindo do seu povo. A partir do capítulo 13, Jesus inaugura a sua despedida na ordem da teologia joanina. Ele começa dizendo, ele está numa santa ceia, Jesus amou os discípulos até o fim, amou a todos nós até o fim. E aí agora ele está na santa ceia, ele vai tirar as vestes de cima e vai lavar os pés dos discípulos e vai dar um exemplo a eles. Ele está despedindo e trazendo exemplos e palavras para que essa igreja fosse firmada, e esses discípulos fossem levantados para dar sequência. Por isso que ele vai dizer: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que faço, e outras maiores que as que eu volto para o Pai. Eu estou me despedindo e eu vou dar a vocês o poder de fazer as mesmas obras. Por isso que ele vai dizer, ele vai dar exemplos e palavras finais. No João 14 ele vai começar dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitos morados, se não fosse assim vos teria dito, mas eu vou preparar para vocês lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está despedindo. Agora ele está dizendo aqui, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão estar em mim. João 15:7, lá no João 15:7. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, vocês vão pedir o que quiser, vai ser feito. Ele está dando sequência, ele está habitando em nós, mas ele não habita sem a palavra estar em nós. Vocês estão entendendo? Os pés nossos não são firmados em Cristo. Os pés são firmados na rocha que é a palavra no contexto. Todo aquele que ouve
e pratica a minha palavra é semelhante àquele que cavou numa rocha, construiu a casa, e ela foi edificada sobre a rocha, vieram rios, ventos, tempestades combateram, e ela permaneceu inabalável. Esse é todo aquele que ouve e pratica a minha palavra. A rocha ali é a palavra, firmado no que Deus falou, no que Deus quer, andando com Deus segundo a sua palavra, vivendo para a glória de Deus segundo a palavra, tendo a palavra como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a palavra guardando no meu coração para não pecar contra Deus e não para ficar discutindo teologia, e ser aquele que a palavra de Deus revela que eu sou de Jesus no meu testemunho de vida. Então, Jesus está no meio dessa igreja e Jesus está dentro. A Trindade mora em mim, mora em você. Eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Então, o que está dizendo aí? Porque Jesus foi, como é que ele vem? Jesus foi e o Espírito Santo nos foi dado. E os três são? Entende? E aí, outra característica dessa igreja que tem, que é de fato missionária, porque ela é de Deus, é dependente de Deus e por isso vive em oração e jejum. Não é que ela jejua e ora todo dia, ela ora todo dia, mas jejua na medida daquilo que Deus está dirigindo, não é com exageros, né? Tem gente que jejuou tanto que hoje vive tremendo. Se fosse dirigido por Deus fazendo sacrifícios maiores, com certeza Deus teria dado a graça, né? Quando você for fazer jejuns maiores, que seja dirigido por Deus, ok? Mas jejum até 24 horas, jejum normal. E aí ainda faz bem para a saúde, limpa, desintoxica o organismo, folga o pâncreas, mata as células cancerígenas do corpo. Jejum é bênção. Tanto, não vai jejuar para ficar bem de saúde física primeiro, viu? Jejuar primeiro para Jesus e para ser servo de Deus e viver com tem gente que não faz jejum, faz regime, é outra coisa também. Tem que ser jejum bíblico, ok? Mas a igreja, por que nós oramos e jejuamos? Porque dependemos de Deus. Jesus orou, jejuou, mas por que ele fez isso? Porque ele dependia do Pai. Eu vim fazer a vontade de meu. Então, para conhecer a vontade do Pai, tem que ter vida espiritual. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele antes aniquilou-se a si mesmo, a kenosis, né? Ele esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele viveu como homem, como segundo Adão, senão ele não alcançaria para nós a salvação de volta. Então, Jesus como homem, ele precisava ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida como alguém que discernia as coisas espirituais. Entende ou não? Então Jesus ora e jejua, certo? Paulo, Pedro, Tiago, João, orava e jejuava? Os outros discípulos oravam e jejuavam? Por que é que vem uma teologia hoje para dizer que não precisa orar e jejuar mais? Os donos da teologia que eles usam, né, para dizer que não precisa de orar e jejuar mais, jejuavam e oravam. Que negócio é esse? Os donos ensinavam, mas não praticavam? A igreja é dependente de Deus, e todo dependente de Deus ora e jejua. Aí fica aquela perguntinha nessa altura: você ora e jejua? Você sabia que tem pessoas que são crentes há muito tempo e nunca jejuou? A gente pensa em duvidar, não é? Mas eu conheço.
Não precisa. A teóloga, não precisa. Eu entendi que Deus me falou que Deus é esse que contradiz a própria palavra. Quando orares, quando jejuardes. Por que o quando? Porque é uma prática normal. E aí vai. A igreja dependente de Deus, irmãos, para esse tempo, uma igreja missionária verdadeira que não ora e jejua, ela vai ser destruída. Mateus 17, 21 diz que a casta de demônios, essa casta de demônios, como é que é, meus irmãos? Não se expulsa, senão por jejum e oração. A dificuldade no contexto dos discípulos, etc. E Jesus dando lições para os discípulos e dando lição para o pai da criança, do menino. Então, nós estamos debaixo de uma guerra espiritual tremenda neste tempo. É sem precedentes a guerra espiritual que estamos enfrentando. É necessário uma vida espiritual levantada, em oração, em jejum, em santificação, leitura da palavra, prática da palavra, consertar nossas vidas de tempo em tempo, fazer uma rebuscada, ver se tem alguma coisa, ir consertando, ir melhorando, ir levantando. É o tempo da igreja se encher de Deus e transbordar da sua presença. Amém? Não dê desculpas para aquilo que você sabe que tem que praticar. Oração não é outra coisa neste tempo senão uma necessidade. Jejum, santificação, tudo é necessidade. Daqui um pouco está aborrecido com todo mundo, está brigando com todo mundo, está revoltado com a igreja, né? Tem um camarada aí que começou a lançar umas coisas aí, lançando. O pastor fulano de tal foi pego em adultério. Aí o camarada entrava na justiça contra o pastor. Eu não sou contra fazer o que tem que ser feito de maneira justa e honesta, o que Deus quiser. Mas aí vai para a internet, lança o nome, lança o escândalo. Fulano fez isso, praticou isso, a igreja não sei o quê, escandaliza um punhado de gente. Muita gente que está dizendo que não quer, que não vai para a igreja agora tem um reforço para não ir mais. Ou seja, está tirando gente de aceitar a fé, tirando gente de reconciliar, está mudando gente para não congregar em igreja, sendo que Hebreus é tão claro dizendo que nos últimos dias muitos iriam deixar de congregar, mas nós não deixemos de congregar como os demais, porque Jesus está voltando, aquele dia se aproxima. Mas aí o cara vai lançando escândalo. A Bíblia diz: ai daqueles pelos quais os escândalos vierem. Ele não praticou escândalo, mas ele lançou o escândalo na rede mundial de computador. Olha, agora esse homem que fazia essas coisas está dizendo que agora ele não mais tem denominação, que ele anuncia Jesus para que a igreja venha para o coração de cada um. Olha que bonitinho. A igreja venha para o coração de cada um, porque eu estou de costas viradas para denominações, para igrejas, porque agora ele já está revoltado, e já está dizendo assim: olha, não tem problema reunir os varões da igreja, beber uma cerveja, um uísque, fumar um charuto, isso é normal. Por que você vem falar disso se você bebe Coca-Cola e está arrumando aqueles argumentos de filosofia? E agora o cara está aí mais desviando um punhado de gente. E tem milhões de seguidores. Cuidado com a sua revoltinha. Pare de ficar revoltando com a igreja. Escute aqui, preste bastante atenção, igreja. Nós não fomos chamados para revoltar com lideranças. Nós não fomos chamados para revoltar com o irmão que falou, que deixou de falar. Nós fomos chamados para ser a igreja. Igreja relevante, importante para o reino dos céus. Escute uma coisa:
da igreja Deus sabe cuidar muito bem. Não precisa nem de mexer com nada. Deixa Deus agir nela, porque Ele sabe agir na igreja. Quando aconteceu a cena com Moisés, Arão e Miriam, Deus chama Moisés, Arão e Miriam e diz: ô Miriam, Arão, com vocês eu falo em sonho, umas revelaçãozinhas, mas com Moisés, o meu servo, eu falo face a face. Agora, Moisés estava errado ou certo naquilo que Miriam e Arão estavam acusando ele? Errado. Moisés queria casar com a cozita, não é? Na lei ele não podia casar e outras coisas. Moisés não estava certo. E Deus, quando disse com Moisés eu falo face a face, Deus não estava dizendo eu concordo com o erro de Moisés, não. Ele estava dizendo: Miriam e Arão, cuide das vidas de vocês, porque já que eu falo com Moisés face a face, eu também sou eu que trato com Moisés. Ele é líder. E aí ele vai expulsar a Miriam do acampamento com lepra, para depois voltar curada. E o Moisés aparentemente não recebe nenhum tratamento, estando no erro. Mas lá na frente Moisés não vai entrar na terra. Deus sabe tratar com cada um na hora certa e da maneira certa e para a salvação de todos. Nós não sabemos lidar com isso. Nós tiraríamos Judas na primeira vez que descobríssemos que ele estava roubando. Eu tiraria. Isso aqui não, pelo amor de Deus, as coisas de Deus, Jesus deixou, e deixou ele até o final. Agora, Jesus estava conivente com aquilo? Não, Jesus estava agindo segundo a sabedoria para tomar decisões. Deixa Deus cuidar das igrejas. Deus sabe avivar a igreja, Deus sabe acordar a igreja, Deus sabe libertar vidas. Nós vamos servir o Senhor cheios do Espírito Santo, unidos em amor. Não concorde com nenhum erro, e não assine embaixo de nenhum erro, mas não se levante para aquilo que é só Deus que deve se levantar. Amém ou não? Glória a Deus. Nós somos dependentes de Deus, nós temos que levantar a nossa vida espiritual. Essa é uma característica da igreja missionária, é a igreja verdadeira que tem poder. Ela é dependente de Deus e por isso ela é levantada espiritualmente. E o que acontece quando essa igreja, Paulo Marcelo Camacho, ela pegou o Camacho, foi da mãe, do pai. Aí Paulo Marcelo, escute, quando essa igreja é levantada espiritualmente e só depois disso, ela resplandece, outra característica, ela brilha no meio da sociedade. Entendeu? Glória, mas devia ser mais. Ela resplandece. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A igreja levantou, é espiritual, está unida, está amando, está adorando, está servindo, é verdadeira. As pessoas vão ver as obras e vão dizer: Deus está naquele lugar. Eu posso não concordar com o jeito que eles vivem, mas Deus está lá. Quando a gente entra lá, a gente sente Deus lá. Baru Shachamacaim Baru. Então, irmãos, aí Filipenses 2,15 estão conhecidos? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, olha a igreja fiel, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, olha o testemunho da igreja, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. A igreja verdadeira, ela brilha no meio da sociedade perversa, ela faz diferença. Você está fazendo alguma coisa para isso, ou você está no seu lugarzinho, acomodado? Seu testemunho glorifica a Deus ou entristece o Espírito Santo? São perguntas que nós devemos fazer. Você está para viver a sua vontade, do jeito que você escolheu? Esse negócio de pagar preço, olhe para cá, esse negócio de pagar preço, de sacrifício não é com você, não é o seu mundo, então você não é igreja. Você está indo numa igreja,
mas você não é a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo, vive estes e outros testemunhos de vida para Cristo, porque ela foi lavada, remida, redimida, comprada, santificada pelo sangue de Jesus e o testemunho da cruz. Anakai Vanamassai. Por isso, e a partir disto, é que nós, então, temos a alegria de ver no meio de nós sinais e prodígios. Quando vemos sinais e prodígios sem a palavra, sem a vida de testemunho, entristece a nossa alma. Como a gente vê pessoas por aí, eu não quero entrar no mérito de cada questão, revelando o CPF, o nome, o endereço, não sei o quê, e nunca fala de Jesus, a conversão e viver uma vida santa com Ele. Para mim entristece, porque pessoas vão pensar como nós pensávamos antes de conhecer Jesus. Basta conhecer a pessoa que faz reza brava, o outro que, se você mandar tanto, resolve o seu problema, e deixar para lá essas pessoas, e cuidar de nós dessa forma. O sincretismo, a mistura religiosa, a mistura de fé. Não, esse Deus, se você quer servi-lo primeiro, converta-se a Ele. Confesse Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga as pisadas de Jesus. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. O homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja viva, ela prega esse Evangelho de Cristo a toda criatura, e o próprio Evangelho dará conta de confirmar-se pelos sinais e prodígios. Amém? 16 de Marcos, DCM, 16 de Marcos, versículo 20, e nós encerramos essas lições maravilhosas que tivemos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Deus te chama para ser igreja. Tem ânimo aí ou só tem uma preocupação? A igreja enfrentará vazios, guerras e pelejas nesse tempo, mais que você possa imaginar. Cuide da sua vida. Escute, cuide da sua vida. Seja fervoroso de espírito. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tenha vida de oração, de jejum, de santificação. Se estiver em pecado, confessa ontem e deixe. Tenha fome de Deus. Tenha sede das coisas de Deus. Não falte cultos da sua igreja. Faça parte, ouça o que Deus... Eu estou falando aqui, tem gente que está com a mente lá na China. Ouça o que Deus está falando conosco. Ouça o que Deus vem falando conosco há tanto tempo. Eu lembro que muita gente levantando, esse pastor fala desse jeito, não sei porque que não sei o quê, eu não sei o quê, essa igreja é exagerada, não sei o quê. Agora está todo mundo voltando às pregações para aquilo que a gente já está pregando há muitos anos. É a verdade, eu quero falar o que Deus quer falar conosco.
Deus está falando conosco, e se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Abra o teu coração para a voz do Espírito Santo. Anima, levanta-te. Mais vale ser salvo do que qualquer outra coisa. Mais vale servir a Deus do que qualquer outra coisa. Mais vale ter uma vida que glorifica Jesus do que qualquer solução de problemas. Primeiro Deus, para a glória de Deus. Levantemos as mãos se estamos rendidos a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, preguei a palavra, ensinei conforme as direções. Tenho certeza da inspiração do Teu Espírito para nós. Que a glória do Senhor venha para os que estão dormindo e os acorde em nome de Jesus. Que o poder da Tua palavra venha e penetre mais profundamente que qualquer espada de 2 fios, que venha discernindo pensamentos, sentimentos, histórias. Que a Tua palavra venha como martelo que esmiuça a penha, que despedaça a penha, namasso, cobrandácia, mandaraia. Que a Tua palavra chova como chuva, que molha a terra sedenta, que tira toda a escassez, todo o deserto, molha e brota a terra com vegetações maravilhosas. Traga a Tua chuva para a nossa alma. Orabaixo, comandaragaia. Destrua os laços, as obras contrárias que se levantam, a sujeira das trevas. Passa a vassoura de fogo, limpa tudo, arranca a morte, arranca a frieza espiritual, a indiferença, a insensatez, o mau sofisma. Arranca, meu Pai, de nós tudo que nos atrapalha e nos prejudica, e nos faz, ó Deus, parados enquanto deveríamos levantados fazer como igreja. Anamasso comanaia, derrama avivamento sobre nós, graça sobre nós, força sobre nós, unção do Espírito Santo sobre nós. Despedaça o jugo, abaracha, dai, derrama armaduras do céu sobre nós, armas poderosas em Cristo, e o fruto do Teu Espírito Santo em nós, ó Pai. Assim suceda, aconteça, para a glória do nome de Jesus, o Cristo vivo. Adabaço, mandaia, para a glória de Jesus, seja levantado agora. Seja levantada agora, seja agraciado pelo Espírito do Senhor agora, receba poder de ser igreja missionária agora, receba a unção do Espírito para viver uma vida que resplandece no meio das gerações perdidas. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. E só os que recebem aplaudam o Senhor, dê glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia.